Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então continuando a nossa resolução da lista de exercício aqui, que eu tinha passado extra, né, com exercícios de índices físicos que já caíram em prova. Então ficou o exercício 4, 5 e o 6 em aberto, né, para a gente fechar. O quarto exercício é mais um exercício de índices físicos que envolve movimentação de solo. Então, ele novamente vem com aquela, né, historinha no enunciado de que eu tenho um material no aterro e eu preciso transportar esse material para uma área, executar um aterro. E aí, nesse caso aqui, ele está me dando todos os dados do meu aterro, da minha área de empréstimo. Então, no caso, ele comentou aqui que a gente tem 6.300 metros cúbicos de material disponível e que nessa área de empréstimo eu tenho um peso específico natural de 17,2 kN por metro cúbico e a umidade de 18,2. Tá? Então, nesse tipo de exercício, como a gente fez nos anteriores, sempre tomar cuidado em separar os dados. Né? Então, esses três primeiros dados que ele me passou são dados referentes à jazida, ou seja, de onde eu vou estar extraindo esse material para a execução do meu aterro. Na sequência, daí ele fala que o aterro compactado pronto, ele vai ter uma umidade de 22,5%, ou seja, vai ocorrer um aumento de umidade, ocorrer um umedecimento do solo ali no local, e o peso específico seco no aterro é de 18,8, ou seja, após compactado, esse aterro já vai ter uma massa específica seca de 18,8 kN por metro cúbico. Atentar que aqui ele me deu a massa específica seca e não a massa específica natural, tá? Então eu tenho que separar os dados aqui para conseguir resolver o exercício. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume de aterro que eu consigo executar removendo esses 6.300 metros cúbicos da área da jazida, né, e umedecendo e promovendo a compactação dela. E qual é o volume de água que deve ser acrescentado. Tá? Então, para resolver isso aqui, a gente tem uma maneira bem simples, que é separando os dados, conforme a gente já fez no exercício anterior. Então, aqui eu separei o que é a área de empréstimo do que é a área de aterro, né? O que vai ser feito um aterro aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no exercício desse é ver qual é o local ali, né, dos dois que eu tenho mais dados ali, que eu consigo trabalhar com os dados. Então, no meu caso, é a área de empréstimo, porque ele me deu o volume, né? Ele me deu a massa específica natural e me deu um teor de umidade. Então, para qualquer tipo de exercício desse de movimentação do solo, eu sempre vou procurar ver qual é a variável que permanece constante antes e depois. O que é que não muda? Tá? Então, nesse tipo de exercício, por exemplo, de movimentação do solo, eu sei que eu vou estar umedecendo esse material para compactar ele em loco. Então, a água não vai permanecer a mesma coisa. Então, o volume de vazios, volume de água, massa de água da amostra vai alterar. O que não muda aqui? As partículas de solo. Então, as partículas de solo, por mais que eu efetue uma compactação, elas não vão sofrer redução de volume ou perder massa. Então, em outras palavras, a massa de partículas que eu tenho no começo do meu processo, né, do transporte ali, e o volume de partículas permanece constante com o que eu tenho depois. Então, esse exercício aqui, ele é parecido com aquele que a gente fez em sala antes de terem a paralisação das aulas aí presenciais. Então, aquele que a gente fez em sala, né, que era índices de vazios, a gente tinha um volume de partículas que a gente fixava no exercício. Nesse caso, como eu não estou trabalhando com índice de vazios, eu não tenho índice de vazios aqui. A gente só tem teor de umidade e massa específica. Fica mais fácil a gente trabalhar em função de massa de partículas, ou seja, o MS. Porque daí eu consigo achar ele facilmente. Se eu for tentar achar e isolar o volume de partículas aqui, eu vou ter muito trabalho, porque eu não tenho nenhum dos volumes aqui. Tá? Só tenho o volume total, mas daí eu não tenho índice de vazios, não tenho porosidade para poder isolar e achar o VS. Então, nesse caso aqui, a maneira mais fácil é usando esses dois primeiros dados, que é a massa específica natural e o teor de umidade, eu vou definir e achar o gama D, através da formulazinha lá, né, gama N dividido por 1 mais W. Eu acho o gama D direto pela fórmula, então no caso aqui deu 14,55 kN por metro cúbico. O gama D, como a gente já tinha comentado em sala, ele é um índice extremamente importante porque ele relaciona a massa de partículas pelo volume total de um certo solo. Então ele me indica qual é a real densidade daquele material, sem influência da água, o que é mais importante para mim. Então, eu achando o gama D aqui, por que ele é interessante? Porque eu sei que ele é MS sobre VT.
E aí, colocando o gama D e o VT que eu tenho, né, que é o volume total da área de empréstimo que eu tenho ali disponível, eu vou achar a massa de partículas que eu tenho naquela área de empréstimo disponível. Ou seja, dos 6.300 metros cúbicos de material que eu vou estar coletando da área de transporte de empréstimo e levando para o aterro, eu vou conseguir extrair uma massa total de partículas de 91.665 kN. Então, essa é a massa que é responsável por execução do aterro, é ela que vai executar o aterro. E esse valor aqui é fixo, eu umedecendo ou não o material, é essa massa de partículas que eu vou estar transportando. Então, esse material não muda, essa massa de partículas ela permanece igual no empréstimo para o aterro. Na sequência, o que eu vou fazer? Como eu sei que esse dado é igual aqui na área do aterro, eu pego os dados do aterro, então eu tenho o gama D, tenho o teor de umidade, e com o gama D, por exemplo, eu já acho direto aqui a resposta do exercício, da primeira parte do exercício, que é bem fácil, que é o gama D igual a MS sobre VT. O MS é o mesmo, né? Não muda. E o gama D agora alterou, porque eu estou considerando a compactação que vai ter em campo, 18,8. Então, quando eu coloco aqui, eu vou achar o volume total. Então, o volume total é 4.875. Então, vamos analisar esse resultado aqui. Esse resultado ele poderia ser maior que 6.300? Nunca. Por quê? Porque o material, quando vem da área de empréstimo, normalmente vem um material mais fofo. Eu vou compactar esse material em loco. Então, esse material ele vai ter uma redução de volume bem grande. Tá? Então, além disso, eu também tenho um aumento de umidade. E isso me reflete em uma redução de volume aqui no final. Então, eu tenho um volume total aqui de 4.875, é a resposta final aqui dessa primeira parte do exercício. Então, na segunda parte aqui, então, do exercício, de volume de água que foi adicionado, tá? Então, eu tenho que primeiro achar qual é a massa de água que eu tinha inicialmente e qual é a massa de água que eu tenho, né, após adicionar água lá para fazer a compactação do solo. Então, repara que na primeira parte do exercício, que a gente fez agora de pouco, a gente não usou essa umidade aqui, ó. Eu não usei ela em nenhum momento, tá? A gente vai usar esse valor da umidade depois, nessa segunda parte do exercício agora, para definir esse volume que eu devo adicionar de água, tá? Então, como é que eu vou fazer essa parte do exercício? Então, eu vou usar a formulazinha da umidade. Então, a umidade é igual a massa de água dividido pela massa de partículas. A gente sabe que a massa de partículas é uma massa que não muda, 91.665 kN. Tanto antes quanto depois é a mesma massa. Então eu só aplico a fórmula com as duas umidades, a umidade antes e a umidade depois. Com a aplicação dessas duas equaçõezinhas, eu vou achar as duas massas de água. A massa de água antes deu 16.683 kN e a massa de água depois 20.624. Então a resposta do exercício é justamente a diferença das massas de água. Tá? Então essas duas massas de água, a diferença está dando 3.941. O exercício ele pediu qual é a adição em volume de água, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, ele fala ó, qual é o volume de água que deve ser acrescentado. Então, para converter essa massa em volume, é simples, né? Eu tenho 3.941, eu sei que a massa específica da água é 10 kN para cada metro cúbico de água que eu estou trabalhando. Então, como eu tenho 3.941, então aqui é só dividir por 10, eu já acho o volume direto. Então vai dar, no caso, 394 metros cúbicos de água que eu devo adicionar para aumentar a umidade de toda aquela massa de solo ali que está vindo, tá? E aí a gente resolveu o exercício 4, sem dor de cabeça, ok? Já o exercício 5, tá? É um exercício mais teórico, né, do que de cálculo mesmo. Um exercício que já cobrei em prova várias vezes. Então ele me dá duas curvas granulométricas. Então tem uma amostra 1 e uma amostra 2. Tá? Então, antes de você começar a responder os exercícios, vamos interpretar essas duas curvas granulométricas. Então, primeiro, ele falou que os dois solos são inorgânicos. Né? Qual dos dois solos aqui representa um solo mais fino? Então, com certeza, essa amostra 1, que a curva está mais alta. Então, se você, por exemplo, nesse pontilhado que me indica a divisão de argilas e siltes, se eu levar a porcentagem aqui e verificar, está dando uns 67% mais ou menos só de argila. Tá? O restante está distribuído entre siltes e areias finas, médias e assim por diante. Então, com certeza, esse solo 1 aqui é bem mais fino, o solo 2 já é um solo um pouquinho mais granular. Então, o que ele me pergunta? Classificar os dois solos de acordo com a curva granulométrica. Então, aqui vocês vão fazer aquele mesmo processo que a gente já tinha visto na última live lá. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro solo aqui. Aqui é onde bateu aqui, que é o 0,02 milímetros, 0,002 milímetros, que é a divisão de argilas e siltes. Eu trazendo aqui, eu vou ver que tem 67% das partículas
que passam, né? Porcentagem que passa acumulada. Isso significa dizer que 67% das partículas apresentam diâmetro inferior a esse daqui, que divide para mim o que é siltes e argilas. Ou seja, 67% das partículas são inferiores a esse diâmetro, ou seja, são argila. Tá? Então eu tenho 67% de argila. O silt é justamente a subtração dessa porcentagem de 67 para essa porcentagem que está aqui em cima, que é a divisão do silt para areia fina. Tá? Então aqui está dando aproximadamente 94%. Então 67 menos 94, isso aí vai dar aproximadamente 27%. Tá? Então 27% de silt, e a diferença aqui é areia fina. Então eu tenho uma argila siltosa nesse solo 1. No solo 2, nesse solo 2 eu vou ter bem pouca argila, menos de 5%, deve ter uns 4, 3%. Silt, eu tenho uma quantidade muito grande de silt, então entre 4% e 87%, 88% quase. Então aqui eu tenho praticamente 80% aí só de silt, que é a subtração das duas porcentagens aqui, ó. Então 80% praticamente silt e o restante areia fina. Tá? Então eu tenho um silt provavelmente arenoso e aqui uma argila siltosa. Tá? Então essa seria a classificação dos dois solos aí pela curva ganométrica. A amostra 2 seria interessante para a utilização como base de rodovias, por quê? Então a amostra 2 ela seria uma amostra interessante para usar como base. Base de rodovia, geralmente a gente usa material granular. Tem que ser um material de alta resistência para segurar aquela carga concentrada que está vindo do pavimento e distribuir essa carga de uma maneira um pouco mais suave ali para o subleito, que geralmente é um solo de pior qualidade. Então, para a base de rodovia, para ser um solo de qualidade aqui que serviria, eu teria que ter um material com bastante areia e pedregulho. Não é o nosso caso, né? Eu tenho silt, um pouquinho de areia, mas o maciço é só material fino, tá? Mais de 50% do material é tudo fino. Então, não serve porque o material é muito fino. Então, essa é a resposta da B. C. Qual dos dois solos é um exemplo clássico de solo laterítico? Por quê? Tá? Então, aqui nesse caso aqui, o que é um solo laterítico? Por definição, é um solo fino, muito intemperizado, né, composto por argilas e siltes e assim por diante. Então, com certeza, a amostra 1 aqui é a amostra que, só de olhar, eu já sei que ela se enquadraria mais como um solo laterítico, porque o outro solo aqui, ó, eu tenho pouca argila, muito silt e mais um pouquinho de areia. Então, o solo mais fino aqui, que é mais intemperizado, provavelmente é a amostra 1 aqui. Então, a resposta da letra C é a amostra 1. Por quê? Porque ela tem grandes quantidades de siltes e argilas. E, finalmente, a letra D aqui. Considerando que os dois ensaios foram feitos por alunos diferentes, né, mas com amostras idênticas, ou seja, mesmo material, o que pode ter ocorrido durante os ensaios para ocasionar essa diferença verificada. Tá? Então, assim, foi feito um ensaio de granometria conjunta para poder gerar essas duas curvas, e é o mesmo material. Então, o que pode ter influenciado no ensaio para que eu tenha tido duas curvas completamente diferentes, igual essas duas aqui, sendo que é o mesmo material? Então, você tem que lembrar um pouquinho do processo de ensaio. Na parte de peneiramento, dificilmente você vai ter algum problema, né? Porque é mecânico, não tem segredo. Na parte de sedimentação, você poderia, por exemplo, ter algum problema na leitura da densidade, o que acarretaria em ter uma quantidade maior de finos do que o outro solo, por exemplo. Tá? Mas tem uma coisa aqui que, se você não usa, e a gente até, quando tem aula prática, né, a gente, infelizmente, aí não conseguiu fazer aula prática de granometria, mas vocês viram na videoaula lá, se eu não uso defloculante no começo do ensaio, eu faço com que aquelas flocos eles vão para o ensaio sem terem sido quebrados. Então, se eu não quebro aqueles flocos, eles me dão uma falsa impressão de que o solo é um pouco mais granular do que na realidade ele é. Então, uma das, assim, a melhor resposta aqui para esse caso, né, e que pode ter causado essa diferença entre essas duas curvas, é justamente a falta, né, de ter sido utilizado ali o defloculante, que é aquele hexametafosfato de sódio. Por quê? Porque se um dos alunos usou, e aí deu essa curva bem fina aqui no material fino, o outro aluno já não usou,
a tendência é que eu tenha uma grande quantidade de areia fina, média, siltes, e eu reduza drasticamente a quantidade de argila, porque eu vou ter flocos e esses flocos não vão se quebrar. Então, na hora que eu fizer a leitura de densidade ou passar no peneiramento, esse material vai estar todo aglutinado ali, me dando a impressão ali de que é uma areia, na verdade é uma argila ou um silt, tá? Por sinal, essas duas curvas granométricas são curvas granométricas do solo do campo experimental da FAG que a gente fez ensaio. E aqui são justamente duas curvas, uma com defloculante e outra sem defloculante. Então é justamente um resultado real que a gente tem aqui sendo apresentado da influência do defloculante. Tá? Então a resposta perfeita aqui para a letra D seria a utilização de defloculante, né, que para a amostra B não foi utilizado, dando essa diferença aqui nos resultados dos ensaios. Tá? Erro de leitura, de sedimentação, esse tipo de coisa, pode ter ocorrido também? Sim, mas normalmente esse tipo de erro não causa uma variação tão grande em porcentagem, por exemplo, de argilas e siltes. É muito difícil isso acontecer, tá? Então, basicamente é só responder isso e fechou o exercício, ok? Aí vamos para o exercício 6 agora. Já o exercício 6, tá? Ficou faltando só alterar o número aqui, 6. Eu tenho um exercício bem clássico de granometria, né? Então, aqui foram dados resultados de ensaios de ensaio de peneiramento, com os respectivos números das peneiras utilizados, os diâmetros na abertura da malha de cada uma das peneiras e as massas retidas que ficaram, né, em cada peneira. Normalmente, nesse tipo de exercício, a gente não, eu pelo menos não cobro que o aluno, por exemplo, fique usando aquelas equaçõezinhas de sedimentação, que eu até passei na videoaula lá. Então, normalmente a gente embute os resultados do ensaio de sedimentação nos meios dos resultados de ensaio de peneiramento, para ficar mais fácil para o aluno fazer o cálculo manual. Então, ao invés de você ter que ficar aplicando aquelas equações mais complexas lá que envolvem altura de queda, leitura de densidade, esse tipo de coisa, a gente coloca os valores de sedimentação embutidos no ensaio de peneiramento, né? É claro que daí eu vou ter, não tem número de peneira, então está escrito sedimentação aqui, cada um com o seu respectivo diâmetro já calculado, que seria já calculado pela fórmula, né? Então nesse caso aqui eu vou fazer só a resolução dessa tabela, e quando eu faço a resolução da tabela, todos os dados que eu tenho aqui no final da tabela já incluem os resultados do peneiramento e da sedimentação, já gera pontos de toda a minha curva granométrica, tá? Então eu não preciso definir mais dados fora disso. Então como é que eu faço para resolver esse exercício? A primeira coisa é preencher a minha tabela. Então eu tenho, primeiro, aqui está escrito porcentagem retida, mas normalmente é massa retida acumulada, né, que a gente usa, que eu tinha até explicado na nossa live lá. Na sequência, porcentagem retida acumulada e porcentagem que passa acumulada. Então só isso aqui que eu iria editar, né? Pode riscar aqui e coloca a massa acumulada. Mas se quiser achar as porcentagens retidas só primeiro, pode também só fazer o cálculo correto, tá? Então, se eu for transformar esse aqui em massa acumulada, então eu vou estar colocando aqui, ó, se eu editar aqui os valores, eu posso ir colocando aqui, por exemplo, 4,65, né? Aqui embaixo aqui vai ser massa acumulada, então vai ser 4,65 que eu já tinha da primeira peneira, mais 4,65 da outra. Então aqui já vai dar um valor de 9,30 aproximadamente, né? Aí embaixo aqui vai ser os 9,30 que eu tinha acumulado, mais os 9,29, então vai ser 18,59 e assim por diante. Então aqui mais 18,59, mais esse valor aqui e assim por diante, tá? Então eu vou fazendo todo o fechamento, quando chegar nessa última linha aqui, esse valor acumulado vai me dar o valor final aqui, que é o somatório de todas essas massas aqui, ó. Então a última linha vai ser o valor acumulado de todas. Aqui vai ser a porcentagem retida e aqui a porcentagem que passa. Então eu já tenho uma planilha preenchida, para ficar mais fácil aqui. Eu já fiz a tabela aqui para facilitar, tá? Então esses valores em amarelo, apesar de estarem aqui na tabela, eles não influenciam em nada, né? Porque eu tenho as massas aqui. Isso aqui é a massa retida, né? Os valores estão todos zerados, então não alteram nada, tá? O que interessa é daqui do 16 para baixo, tá? Então, os valores de diâmetro estão conforme ali a tabela que foi fornecida no exercício. A massa retida são as massas, né, retidas ali para cada uma das peneiras. Aqui está escrito finos, né? Poderia ser sedimentação do mesmo jeito aqui, para não ter dúvida.
O fundo ali é o que vai estar acumulado ali, que passou por todas as peneiras, inclusive pelo site de sedimentação, não foi pego. E aí aqui, por exemplo, eu tenho a porcentagem retida, tá? Então, essa tabela eu fiz conforme a tabela que está em branco lá, para não ter dúvida. Então, aqui, por exemplo, para achar a porcentagem retida, a primeira coisa é somar toda essa coluna aqui da massa retida que eu tenho no meu exercício, tá? Então, eu tenho 4,65 até o último lá que é 18,58, então eu vou ter uma massa total acumulada aqui de 232,31, tá? Eu preciso dessa massa para achar as porcentagens. Então, por exemplo, para achar a porcentagem retida dessa primeira peneira, eu pego os 4,65, divido pela massa total aqui, multiplico por 100, dá 2%. Aqui, mesma coisa, 2%. Aqui na sequência, você faz o 9,29 dividido por 232,31 vezes 100, 4%. E assim por diante, você faz linha a linha, tá? A porcentagem retida acumulada, aí é fácil, né? Eu tenho 2%, aí de 2 com mais 2 que veio dessa linha é 4. Aí eu tinha 4% com mais 4 aqui, soma 8%. 8% com mais 4% aqui, 12% e assim por diante, tá? Como a gente já tinha visto na live já, a porcentagem retida acumulada, o somatório aqui no final, tende sempre a ser 100%, tá? E a porcentagem que passa acumulada, que não está escrita aqui, tá? Mas essa porcentagem que passa acumulada, então vai ser 100 menos 2%, então 98%. 100 menos 4%, 96%. 100 menos 8%, 90%, sempre em linha, tá? 100 menos esse, 100 menos esse, 100 menos esse e assim por diante. Com isso, eu vou ter a tabela pronta, com as porcentagens que passa acumulada, que essa coluna é interessante para mim, tá? Então, eu vou colocar em verdinho aqui. E o diâmetro aqui também é interessante para mim, tá? Então essas duas colunas aqui são bem interessantes para mim, que é o que eu vou estar trabalhando aqui para fazer a minha curva granulométrica que está aqui traçada do lado, tá? Então, vamos entender aqui a curva. O que aconteceu? Foi traçado com esses pares de valores aqui, por exemplo, 1,2 milímetros e 98% da porcentagem que passa, então 1,2. 1,2 vai estar mais ou menos aqui, né? E aí subindo lá a gente tem o valor de 98%. Repara que já está certinho a coordenada ali, ó. 1,2, 98, tá? Então, todos esses pontos aqui são pontos que estão definindo a minha curva, e cada ponto desse é definido por uma combinação desses pares de valores que estão aqui, tá? Então, na sequência, o que eu vou fazer? O exercício ele quer que eu classifique esse solo pela curva granulométrica, após calcular todos os dados dela. Então, eu vou marcar todos os pontos. Se eu estiver fazendo isso aqui à mão livre, um papel logaritmo, eu vou fazer não ligando os pontos em linha reta, mas sempre uma curva bem suave, passando pelos pontos, tá? Às vezes, você não precisa passar por cima do ponto, mas sim você vê uma linha média ali passando por entre dois pontos ali, se eles estiverem um para cima e um pouquinho mais para baixo, tá? Então, aqui pelo Excel, como eu não tenho como fazer assim um pouco mais suave, né? A gente tem a opção de linha suavizada aqui no Excel, só que ele sempre vai passar por cima dos pontos. Então, às vezes ela fica dando umas alterações de angulação assim meio repentinas, mas tudo bem, tá? Então, aqui pelo Excel eu tenho a curva traçada. Na sequência, eu tenho que achar as porcentagens dos materiais que compõem esse meu solo, tá? Então, aí eu vou pegar, eu fiz já a divisão para ficar fácil aqui. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente sabe que a argila é de 0,002 milímetros ou inferior. Silt está nessa faixa aqui, de 0,02 até 0,06. Areia fina, de 0,06 a 0,2 e assim por diante, que vocês já têm no caderno. Então, fazendo alguns riscos aqui para facilitar, né, o entendimento. Por exemplo, a argila, quantos por cento que eu tenho de argila nesse meu material? Então, eu vou ter aqui onde cruza, está dando mais ou menos uns 12%, tá? Então, eu fiz já para ficar fácil aqui, ó, 12%. Coloquei de argila, tá? Repara que a argila eu não precisa fazer subtração entre parte de cima, a inferior e a superior, né? Porque
argila é tudo que foi inferior a 0,02 milímetros. Então eu só pego direto aqui a porcentagem que passa, da onde cruzou aqui nesse diâmetro. Na sequência, eu vou ter aqui o silt, a diferença entre essa porcentagem e essa. No caso aqui é 12% e o limite superior que está dando aproximadamente uns 43%, alguma coisa assim, tá? Então, 43 menos 12 vai dar aproximadamente uns 31%, tá? Areia fina, mesma coisa, eu vou pegar dessa porcentagem até essa daqui, ó. Então vai ser aproximadamente uns 43% até 81%, 82%, tá? Então aqui eu já tinha feito mais ou menos, vai dar uns 39%. A área média desse limite superior aqui de 82%, até o limite superior aqui está dando mais ou menos uns 96%, alguma coisa assim, que vai dar aproximadamente uns 14%. E a areia grossa, que é o último ali, para fechar a conta é só somar tudo. Mas por que não tem pedregulho? O pedregulho dá para ver já pela própria traçado da curva, que acima de 2 milímetros aqui eu já estou com a minha curva batendo em 100%. Então não tem nada de pedregulho. Então você poderia já colocar 0 aqui. E a diferença para dar 100 é o que falta para pedregulho, para areia grossa. No caso aqui, ó, tá dando aqui embaixo aqui 96%. Então 4% aqui que está faltando e fechou, tá? Com essas porcentagens definidas, aí fica fácil. É só ver quais as duas maiores porcentagens. No caso aqui, areia fina, é o nome do solo. E o segunda maior fração é silt. Então, areia fina, siltosa, é o nome do meu solo. Tá? Com isso, eu defini o nome do meu solo aqui pela curva granulométrica. Tá? Ok. Então, voltando no exercício, só para a gente ver o que ele está pedindo aqui. Tá? Ele pede para a gente traçar a curva granulométrica, traçamos, classificar o solo pela granulometria, ok, e indicar se o solo é bem ou mal graduado, tá? Para verificar se o solo é bem ou mal graduado, é como a gente falou, se o solo for solo fino, silt ou argila, automaticamente ele já é considerado como um solo mal graduado, tá? Para ser solo bem graduado, tem que ser uma areia que tenha porcentagem semelhante de fina, média e grossa, e tem que ser um pedregulho que também tenha, né, frações de pedregulho, areia grossa, areia média, assim por diante. Então vamos novamente olhar a nossa curva granulométrica, tá? Então olhando a nossa curva granulométrica aqui, a gente tem basicamente, ó, 39% de areia fina e depois a gente tem os materiais, né, finos aí que são siltes e argilas. Então eu tenho um excesso de material fino, eu tenho quase nada de areia grossa e tenho um pouquinho de areia média. Então dá para ver só pelas porcentagens que eu tenho uma desigualdade aqui entre as três frações de areia. Então, devido a isso, a gente pode já falar de antemão que essa areia é uma areia mal graduada. Tá? Se você quiser confirmar a partir de valores numéricos, só para deixar um pouco mais simples, né, para você visualizar isso, você pode analisar pelo coeficiente de não uniformidade, que é aquele D60 sobre D10, né? Então, o D60, por exemplo, estaria dando um valor aqui de aproximadamente 0,09 aproximadamente. E o D10 está dando um valor bem pequeno aqui, que deve estar dando uma faixa de 0,0015, tá? Só tomar cuidado, que é o que eu já tinha comentado na aula da live, já que quando você usa essa equaçãozinha, né, do coeficiente de não uniformidade lá, né, algumas bibliografias colocam como CNU, outras colocam como CU, então é D60 dividido por D10, tá? Para ser uma areia bem graduada, esse valor aqui, ele tende a ser superior a 6, tá? O que acontece? Se você tiver uma grande porcentagem de finos, a tendência é que esse valor tende a ser superior a 6, tá? Porque o valor do meu D10 vai dar um valor extremamente baixo. Só que o que você tem que tomar cuidado? Que às vezes o valor numérico ele não representa a realidade, porque né, a gente tem que interpretar acima de tudo. Então, para ser bem graduado, como eu falei, a gente tem que ter porcentagens semelhantes ali entre as três areias. Nesse meu caso aqui, eu tenho um pouquinho de areia média, mas não tem nada de areia grossa, então eu já tenho falha granulométrica no começo. A recomendação, se ficar com dúvida, é sempre usar o segundo coeficiente junto, que é o CC, que é o D30 ao quadrado, né? Dividido por D10 vezes D60, tá? Por quê?
se você usar os dois em conjunto, normalmente se o CNU, né, que é o coeficiente de non-uniformidade, indicar para mim numericamente que o meu solo é bem graduado, eu vou lá no CC, que é o coeficiente de curvatura, e aplico ele também para confirmar se realmente ele é bem graduado. Para ser bem graduado, esse valor tem que estar entre 1 e 3. Tá? Se ele tiver ou valor inferior a 1 ou superior a 3, né, ele já vai estar avisando para mim que o solo não é bem graduado, apesar do CNU estar sendo, né, o valor superior a 6, porque a gente tem falha granulométrica dos extremos, que é justamente o que vai acontecer nesse exercício. Provavelmente o CNU vai dar mais de 6, e o CC, se você for calcular aí, você vai verificar que esse valor provavelmente vai dar inferior a 1 ou superior a 3, porque eu tenho falha granulométrica aqui da areia grossa. Tá? E aí, analisando os dois, você já vai perceber que esse solo não é bem graduado e você responde o exercício com segurança, ok? Mas eu prefiro que vocês sempre analisem pelas porcentagens, que é mais simples e é mais, além de ser mais prático, né? É mais seguro também para evitar algum erro. Então, só pela curva aqui você vê, ó, que o material ele tem, apesar de uma quantidade de areia ali distribuída, ele tem um maciço aqui de material fino. Então isso aqui já atrapalha na minha granometria, fazendo com que o meu solo seja um solo de um solo mal graduado, com um excesso de finos, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato. Se quiser fazer mais algum exercício além dos que estão na lista, pode fazer a solicitação via e-mail que a gente passa, tá? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado, até mais.